Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast querido de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Lojas de Porto Alegre, e mais uma vez recebendo aqui convidadas especialíssimas para a gente continuar na nossa jornada de exploração desse tema, que a gente sabe que é extremamente pertinente para entender consumo, entender as mudanças sociais, entender a forma como a gente se coloca e se comunica e interage na sociedade, que é o nosso tema de diferentes gerações. A gente hoje vai falar principalmente de um ponto de vista de carreiras. Como as diferentes gerações entendem seu propósito, a sua jornada, as suas obrigações e os conceitos que já vêm prontos e o que a gente pode desafiar. E para conversar sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas que eu admiro muito, pessoalmente. E, inclusive, tive aí interações de trabalho com elas que eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. A gente está recebendo hoje, então, a Annalisa Brum, que é a fundadora da Happy House, que é a primeira e a maior agência de endomarketing do país e autora também de 9 livros de comunicação interna e endomarketing. E além da Ana, a gente vai conversar também com a Vivian Pérez, que é coordenadora de projetos da MGN e estudante de ADM Tech da Intel. Antes de eu passar aqui, a gente abrir o plano geral para as nossas convidadas, roda a vinheta que daqui a pouquinho a gente volta. Boa, então agora sim, com as nossas convidadas em tela, né? Agradecendo muito, muito vocês pelo aceite do nosso convite aqui, pelo aceite do desafio também, né? A gente propôs um modelo diferente de formato aí. Então, individualmente, Ana, muito obrigada por aceitar. Obrigada pra mim, já te falei, né? É uma honra poder te receber. Te estudava na faculdade, então assim, meu Deus, que demais. Obrigadão mesmo. Eu é que agradeço. E Vivi, obrigada também, né? Vivi voando de São Paulo, tava aqui fazendo muitos eventos, muitos conteúdos diferentes. Difícil a tua agenda aí, mas obrigada por vir também contribuir com este momento. Obrigada, ela é sempre bom estar perto de ti. Maravilhosa, coisa boa. E pra gente começar, não sei, gurias, também se faltou alguma coisa na apresentação que eu fiz, se vocês quiserem complementar também para se apresentar, estão, né, com as portas abertas. Mas eu vou já lançar uma olhando aqui para Ana, né? Que tudo começou, né, de trazer essa conversa aqui com vocês, com uma palestra que eu vi da Ana há pouco tempo aqui no Café com Lojista do Cindy Lojas, em que se falou bastante sobre essa questão das diferentes gerações, né? Como o tema de endomarketing, comunicação interna sempre fala muito sobre cultura, a gente não tem como não falar sobre pessoas e comportamentos. E quem são essas pessoas e o que mudam nos comportamentos. Se tu puder, Ana, passar um panorama assim, dessa tua visão sobre as diferentes gerações que temos hoje e por que é muito importante a gente estar tendo essa conversa sob um olhar otimista, talvez, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Sim, na palestra ali, né, Letícia, na palestra que eu fiz no Cindy Lojas, eu falei sobre o blend geracional com o qual as empresas estão convivendo nesse momento, né? A gente tem baby boomers, eu sou baby boomer e ainda estou aqui, né? Trabalhando de alguma forma, um pouco menos, mas ainda trabalhando um pouquinho. E a gente tem gerações X, Y e Z ocupando o mesmo espaço de trabalho, as mesmas equipes, os mesmos squads. E o Dado Schneider, que é palestrante, consultor, ele sempre fala que essas gerações vão ter que se entender. Exatamente. E não só elas vão ter que se entender, como as empresas vão ter que aprender a conviver com todas ao mesmo tempo, respeitando as características de cada um. Porque numa visão eu não diria otimista, mas numa visão realista, a gente tem que olhar para as gerações entendendo que elas são, o comportamento delas, o pensamento, as atitudes são decorrentes do contexto em que elas nasceram, cresceram, viveram, a forma com que foram criadas e os estímulos que receberam, né? A geração Y, ela já ela viu tudo acontecendo, né? Ela viu a digitalização acontecer. A geração Z já nasceu com o smartphone na mão. Né? Elas têm características próximas, mas elas têm formas diferentes de ver as coisas, porque elas foram submetidas a questões diferentes. Exatamente. Eu já venho de uma geração onde a hierarquia era o mais importante, uma geração de comando e controle, uma geração em que trabalhar no Banco do Brasil era o máximo, né? Se eu quisesse agradar meu pai e minha mãe, faria um concurso para o Banco do Brasil. Exato. Quer dizer,
a gente precisa, é como olhar para os filhos. A gente não pode olhar para os filhos como a gente gostaria que eles fossem, assim como eles são, né? As gerações é assim, a gente tem que olhar para elas com as atitudes, com os pensamentos que elas têm, sabendo que isso é decorrente de todo um contexto. E só assim a gente vai conseguir respeitar. E eu acho que esse é o grande exercício que as empresas têm que fazer hoje. Exatamente. E eu acho que é legal também a gente trazer, Ana, assim, esse teu ângulo de visão pela comunicação interna, né? Que a gente estava comentando, né, como autora de livros, a própria Happy House, que é esse lugar de entender a cultura interna das empresas, né? Elas têm as suas particularidades, mas elas são compostas pelas diferentes pessoas que estão ali, e esse é um reflexo exato da sociedade, né? E quando a gente está pensando, e daí tô talvez falando no teu lugar, mas assim, quando tu pensa em uma estratégia de empresa, tu nunca vai chegar e dizer assim, ah, não, mas é que tem pessoas aqui que pensam errado, né? Tu vai pensar, bom, como o que nós temos chega naquele objetivo. Dentro de um entendimento, que eu gosto de colocar esse exemplo, porque fica bem claro essa questão de como as empresas vão se comunicar com essas diferentes gerações, né? Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos como datilógrafa, a gente se candidatava a trabalhar numa empresa e a gente se submetia às regras dessa empresa. A gente chegava lá, a empresa tinha suas políticas, suas regras, seus procedimentos e a gente se adaptava, sem questionar. Não havia questionamento em relação às empresas, né? As pessoas se adaptavam às empresas. Hoje, as empresas se adaptam às pessoas. Se eu tenho uma predominância de millennials, se eu tenho uma predominância, os millennials já em cargos de liderança hoje, né? Se eu tenho uma predominância de geração Z, eu, empresa, tenho que me adaptar a isso, né? Porque eu dependo do que hoje chamam de fit cultural, né? Eu dependo desse fit cultural para que essas pessoas consigam ser felizes, produzirem, né, se conectarem, se engajarem com aquilo que eu proponho enquanto empresa. Então, eu, empresa, tenho que me adaptar. Eu, empresa, tenho que levar em consideração as características das diferentes gerações. Exatamente. Daí eu acho que o gancho aqui fica perfeito pro papo que a gente estava tendo de bastidores aqui com a nossa querida Vivi da geração Z. Eu fiquei brincando que eu não ia te ficar chamando assim, mas eu não consigo não implicar contigo. Mas que a gente estava brincando um pouco sobre isso aqui, né? Falando sobre como, às vezes, essas oportunidades estão próximas e, justamente, né, no teu caso, assim, podendo olhar para um cenário de que talvez muitos jovens próximos de ti não tenham interesse em essas oportunidades de banco ou de entidades que a gente sabe que no passado eram justamente valorizadas, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho desse lugar, Vivi, mas também trazendo, acho que é legal a gente comentar da tua experiência como gestora de comunidade no Geração Caldeira, que foi um programa, né, que tu atuou muito fortemente, trazendo também uma perspectiva de carreira com os jovens, exatamente, né? Ainda mais jovens que tu, olhando para suas carreiras. Boa. Oi, gente. É um prazer estar falando aqui contigo de novo. Acho que tem muitas coisas, assim, para serem trazidas nesse ponto. Eu acho que tem algumas características da juventude que fazem com que a gente tenha interesse em ter outros olhares e olhar nossa vida como um panorama geral. Eu acho que... Vou dar até um exemplo pessoal, mas que eu sei que é muito comum, assim. A gente vê muito aquelas histórias sofridas das avós, aquela história toda. A gente entende que hoje... A gente estava até comentando anteriormente aqui que existe um campo amostral muito maior do que a gente pode ser vivido. Até a nível de positivo, mas também negativo, no sentido de... A gente tem muito mais pessoas para se comparar. No sentido bom de achar oportunidades que estão no mundo todo, no Brasil inteiro, e ver caminhos de pessoas que a gente pode seguir e aprender com eles, mas também da gente nunca achar que é suficiente, porque a gente está comparando lá com a melhor pessoa de matemática da Índia e com o cara que sabe muito sobre biologia, não sei, em algum país da Europa, enfim. Esse campo a mostrar é muito grande, a gente está muito conectado. Então, eu acho que isso acaba fazendo com que a gente dite muito essa cultura mais global do que territorialista, eu diria, assim. E que é um trabalho nosso também como juventude tentar encontrar e reconhecer nossas raízes para que isso seja feito, porque às vezes a gente está num meio comparativo, até falando muito sobre quais são essas características que a gente está olhando, que às vezes não representam o lugar que a gente está, sabe? Exato. Então, isso são coisas importantes, assim. A gente estava falando um pouco sobre carreira, tanto aqui em Porto Alegre quanto lá em São Paulo, esse olhar que a gente tem, assim, que eu sinto de que
apesar de diferentes locais que a gente venha, diferentes oportunidades que tenha tido. E eu, por exemplo, me considero uma pessoa que teve um privilégio muito grande de ter pais que são viciados em aprendizagem, em estudo e sabem que isso é chave. Então, apesar de eu não vir num contexto muito rico e tudo mais, isso já é um privilégio muito grande que eu sei que demora para se chegar nesse tipo de pensamento, assim, né? Isso vem de muitos privilégios. Mas a gente tá olhando a geração Z, eu sinto como um todo, ela quer tá bem e viver bastante. Então, e viver bem, né? E viver bem. Então, gente, por que vocês acham que tanta gente segue a Manu City hoje? Né? A gente não vai tanto... Existe, sim, público que vai pra festa e tudo mais, mas, assim, a vida é outra, assim. O que tá no hype, que a gente chama que é coisa legal, gente, o que tá, assim, na boca das pessoas que são da geração Z, principalmente, é essa coisa de como é que eu tô no meu auge de produtividade, tanto pessoal quanto profissional. E isso que talvez seja um pouco tóxico em muitas maneiras, mas também que é o grande objetivo da gente, mas que não é essa coisa de viver muito a vida, sabe? Tem um pouco disso, mas eu vejo muito mais esses conceitos, assim, de alto desempenho em muitos aspectos, sabe? As pessoas indo muito pra academia, tentando ter essa vida equilibrada e isso ser o auge. Sim, evitar, a gente tá falando cafeína, álcool, né? Não é vibes, não é vibes, gente. Né, que a gente achava super legal, nossa, pra ser legal, ser jovem, tu tinha que beber muito, né? Agora Exato. isso já não é mais legal. E eu acho que isso faz até, voltando um pouco pra parte do marketing, acho que isso faz muito parte também do que são viralizados, assim, de cultura. Porque, vai ver, antigamente a gente tinha as grandes modelos, né, dos Estados Unidos e tudo mais, que elas fumavam, bebiam, e tinha toda essa estética, assim, que era uma coisa que era pra ser atrativa e tudo mais. Hoje, a estética é outra, né? A gente vai ver as grandes campanhas e tudo mais, são pessoas que estão atingindo o seu máximo, que estão na sua melhor versão de saúde mental, de saúde física, que estão olhando pra sua carreira dessa maneira. Eu acho que isso se converte muito nas oportunidades que a gente tenta encontrar quando a gente tá falando de já iniciar a nossa carreira. Acho que tem, obviamente, esse lugar de... Que eu acho que também seja talvez uma dificuldade da geração Z, que é começar de algum ponto e aceitar começar de algum lugar que não é o ideal e visualizar isso pro futuro. Porque se tudo é uma oportunidade, tudo é uma possibilidade, tu não consegue fazer nenhum movimento, porque tu não tá fazendo o melhor. Exato. Tem sempre algum melhor. E tu enxerga sempre exatamente isso. Tu sempre acha que vai ter algo melhor e daí tu não pode pegar esse, que é um bom começo. Que, assim, gente, às vezes um bom começo é uma empresa que não é literalmente com todos... Não dá todos os checks no que tu quer, mas ela tem, sei lá, de 10, tem 7. Isso já é muito legal. E daí, olha a diferença da fala da Ana, né? De, tipo assim, tu ia pra empresa sem questionar nada. Agora, antes de entrar, é tipo... Poxa, mas tu só preencheu 7 dos meus 10 requisitos. Isso aqui é muito pouco. Eu não vou entrar e trabalhar aí. Exatamente. Né? Diferença. Exatamente. Exato. Então, acho que tem esses dois olhares, assim. De como é que a gente consegue se desenvolver e ter essa visão. Acho que isso é uma coisa legal. A gente tá muito comprometido com as empresas que a gente entra. Eu enxergo bastante isso, assim. De quando a pessoa entra, ela realmente quer estar naquele local. Porque ela escolheu. Porque ela escolheu. Porque é uma via de dois lados, eu acho, assim. Eu acho que a gente visualiza isso mais hoje. Até como RH, assim, é um contrato que tem dois lados. Então, e hoje a procura por profissionais é tão grande quanto a procura, por exemplo, da empresa, né? De eu estar procurando uma ocupação, enfim. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. E eu vejo muito nas pessoas, tanto nos alunos que eu tive a oportunidade de fazer essa gestão muito legal e até, principalmente, da gente conseguir olhar, e esse era muito o trabalho, inclusive, assim. Isso aqui é uma oportunidade boa, não vai chegar a oportunidade perfeita. E quando ela chegar, tu tem que ter mais preparado, porque a oportunidade perfeita é para pessoas que estão preparadas, exatamente. Então, e começa que outras vão surgir, né? Começa nessa oportunidade que outras vão surgir. Isso é uma coisa que eu acho que é uma característica da geração Z, assim, que eu já vi muito em mim também, assim, que são duas, na verdade. Eu acho que uma delas é essa coisa do imediatismo em relação ao que a gente quer conseguir, e daí quando a gente fala em imediatismo, normalmente as pessoas que vão pensar, não, eu quero esse óculos, quero essa bolsa agora. Não, mas não é uma coisa tão dessa maneira. É muito mais no sentido eu quero CEO. Eu quero ser CEO, eu quero, né, fazer grandes coisas e tem uma intenção boa por trás. Isso é uma coisa que é legal da gente reconhecer da geração Z. Não é que eu quero, meu Deus, ser a pessoa mais legal, mas é porque eu quero estar fazendo um trabalho legal, eu quero conseguir... Quero que tenha impacto. Ter impacto, tá num lugar ali que realmente eu consigo dar o meu melhor. E às vezes a gente tem esse sentido, assim, de que a gente teve muita coisa que a gente conseguiu fazer. Por causa do impacto do trabalho de outras pessoas que vieram antes da gente. Eu sou fruto do trabalho do impacto da minha avó, da minha mãe, das lutas delas para que eu pudesse ter um processo facilitado. E isso acaba com que essa régua que eles tiveram muito alta de carga que eles tiveram, que eu projete isso nas oportunidades que eu quero ter que cheguem muito longe. Até no sentido de eu poder colaborar com essa linha, para que os meus depois cheguem num processo muito mais longínquo. Então, acho que são um pouco de características.
E também tem uma coisa que eu acho que, inclusive, eu vivenciei também, digo, né, experiência pessoal, de que a gente quer ser especialista muito rápido. Isso é uma coisa também que eu acho que é bem característico, assim. A gente teve recentemente, inclusive, notícias, assim, de jovens, assim, da minha idade, que queriam, por exemplo... tinha uma menina, por exemplo, que ela foi selecionada para um programa incrível para ser astronauta. Mas aí sempre querer colocar algumas características a mais, digamos assim, sabe? Pra dizer que eu sou astronauta da NASA com 20... Você não precisa ser astronauta da NASA com 20 anos, Sim. porque ninguém é astronauta da NASA com 21 Sim. anos. Porque tem uma série de requisitos até chegar lá. Então eu sinto que é de certa maneira, um traço da nossa assim, geração de querer talvez chegar muito rápido e não dar valor aos processos, que é o mais legal. E talvez você falar do processo, reconhecer o processo pra estar de fato naquele local, sabe? Acho que tem também aí uma questão de quanto mais informação, mais capacitação as pessoas têm, mais possibilidades se abrem, mas a concorrência também talvez aumente muito mais, né? E daí, ouvindo a tua fala, assim, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, meu Deus, tem alguém que fala mais rápido que eu, graças a Deus! Todo mundo fala que não consegue ouvir meus áudios na velocidade 2.0. Imagina o da Vivian, meu já vem cara, na deve ser 2.0. horrível. Tô brincando, deve ser maravilhoso receber o áudio teu. Mas acho que esse lugar, assim, daí, eu acho que não tem como a gente não falar daí dessa visão de propósito. Que eu acho que é uma coisa que eu te comentei, né, também, achei bem, bem chamativo na tua fala. E acho que essa visão de quando... Daí até, né, eu quero que tu complemente, assim, mas essa visão de, tipo assim, eu ia pra empresa e aceitava o que vinha, né? Meu Deus, nem sabia que eu podia querer alguma coisa, né? E eu fiquei com uma sensação, olhando, daí, né, eu acompanhei teu processo de entrada em faculdade, né? Foi bem o período que a gente trabalhou juntas. E eu ficava olhando pra Vivi e eu pensava assim, gente, com essa idade eu não sabia que eu podia querer tanta coisa, sabe? Que eu podia ter tanta... Não, claro, né? Não que eu me achasse uma pessoa limitada, mas... nossa, tu evitou entrar rápido na universidade para fazer a melhor escolha, né? E daí talvez venha daí o negócio de, eu quero a escolha perfeita, e talvez isso vai se prolongando, e daí vem aquelas frases de, o feito é melhor que perfeito, né? Porque o perfeito nunca chega. Sim. Mas eu quero passar a bola para Ana, assim, para falar um pouquinho sobre essa visão de propósito, de construção, até porque hoje eu acho, né, pelo que eu vejo, pelo que tu conta da tua escolha de carreira, de sucessão, do teu estilo de vida hoje, me parece que tu vive muito bem um propósito. Hoje sim, mas não foi sempre assim, né? Eu entendo que quando eu comecei a trabalhar e nos anos todos que eu fui empregada, antigamente, né, a gente não se preocupava com o propósito da empresa, a gente se preocupava com a tarefa que tinha que fazer. Então eu era contratada para fazer algo, eu fazia aquilo, mas eu não pensava sobre a missão daquela empresa, eu não estava conectada com a estratégia daquela empresa, eu não pensava no propósito em si, né? Naquilo que aquela empresa entrega ao mundo. Isso não é da minha geração, isso não fez parte da geração Baby Boomer e X, isso é da geração Y. A geração Y, os millennials, né, que começaram a dar valor para o propósito. E a diferença entre a geração Z e a Y é que a Z quer o impacto, ela quer enxergar o impacto do propósito. Para a Y, é importante que a empresa tenha um propósito, que ela entregue algo ao mundo. Para a geração Z, que esse propósito realmente gere impacto. Ou seja, para a geração Z é muito importante a coerência entre o discurso e a prática. Sim, o resultado do impacto. A geração Y, ela foi super envolvida pelo discurso, né? E ela tem essa força que vem de um propósito. A geração Z, ela quer enxergar, ela tem pressa em enxergar. E se ela não enxerga, ela nos surpreende indo embora. Ou ela nos surpreende trocando de carreira. Né? Trocando de... Não é nem de carreira, porque estão começando, né? Mas trocando o caminho. Então, eu diria que a geração Z surpreende muito, sabe? Exatamente porque ela tem uma relação diferente com o propósito, né? Porque ela quer ver aquilo acontecer dentro daquilo que ela acredita que seja o mundo bom, o mundo melhor dela, né? Então, tem uma visão muito idealizada, né? Que a experiência, o tempo, toda a vivência que eles ainda vão ter, vai mudar um pouco isso, com certeza, né? Mas neste momento, quando a gente convive com uma Vivian, a gente tem que pegar o melhor disso, né? Que é essa visão
do olhar para o bem, né? Querer o bem, querer fazer o bem, né? E aí eu acho que a gente tem que sair um pouco desse discurso negativo relacionado com geração Z, dizendo eles não querem trabalhar, eles não têm resiliência, eles lidam mal com a autoridade, né? E olhar para as características boas, não é só isso, né? E parar um pouco também de prestar atenção nessas pesquisas cujas informações não se comprovam no dia a dia. Há uma pressa, mas é uma pressa conectada com o propósito pessoal também, né? De que eu quero muito aquilo, então como eu quero muito aquilo, eu tenho pressa. E, enfim, são muitas coisas que a gente pode avaliar aí em cima do propósito, né? É não querer trabalhar em qualquer empresa. É não olhar apenas para o salário e para a posição, né? É olhar para o sentido daquilo no dia a dia. Eu acho que tem muita beleza nisso, tá? Tem muito aprendizado pela frente que eles vão viver. E quando eu olho para os representantes da geração Z que estão lá na REP, eu vejo muito um olhar crítico deles, né? De será que é isso mesmo, sabe? E mas tem uma coisa que eu acho que é bem importante colocar assim, ó. Eu me tornei muito cedo uma referência e eu acostumei a dirigir uma empresa onde as pessoas que iam trabalhar lá queriam ser parecidas comigo. Então, muitas meninas passavam a se comportar como eu, a se mexer como eu, a falar como eu, até se vestir como eu. E isso durou uns anos, até que eu comecei a perceber que as que estavam chegando já não queriam ser parecidas comigo. Já estavam buscando um outro estilo, sabe? E quando eu decidi passar a gestão da empresa para minha filha, mesmo ela tendo 27 anos, ela ia fazer 28 na época que eu passei, e transformei ela em CEO, eu pensei muito nisso, nessa conexão, de que a conexão não era mais comigo, de que a minha vez tinha passado, de que a conexão das pessoas que chegassem na REP, que estavam chegando, ela seria muito maior com uma pessoa mais jovem, com uma pessoa mais influenciada por propósito. Não que eu não tenha tido propósito. É óbvio que eu tive propósito para criar minha empresa, mas o que me moveu, na verdade, foi a necessidade. Claro. O que moveu a minha geração era a necessidade. A gente tinha pouca informação, então era muito difícil conquistar um lugar ao sol. Então a gente focava no trabalho. Hoje não. Hoje tem tanta informação, né? Que as pessoas podem fazer suas opções. E até fazer suas pausas. É verdade. Né? Se considerarem necessárias. É verdade. E vida boa, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, acho que essa visão, assim, é muito bonita, sabe? Quando essa visão bonita de... Assim, até é uma pergunta que eu fico, né? Se esse lugar diz assim, a minha... não é a minha vez, tinha passado, alguma coisa assim tu falou, né? Tipo, eu vou passar pra ela porque eu acho que vai gerar mais conexão. Isso não vem de um lugar de dor, vem um lugar de, na minha visão, né? De entender tão bem como as pessoas dentro de uma empresa se motivam e se movem, que talvez é até uma estratégia respeitando ainda mais a tua empresa. Foi meio desse lugar? Ou tu se sentia... Porque tu não se sentia deslocada nesse ambiente, né? Não, eu continuo sendo uma autoridade, né? Eu construí uma autoridade pelo conhecimento, pela experiência, pelo quanto eu trabalhei, pelo quanto eu estive ali. Eu continuo tendo essa autoridade, isso ninguém vai tirar de mim, né? Mas eu, no processo da comunicação, do engajamento, do trazer as pessoas, né? Eu sinto que a Andressa tem mais condições disso hoje. Sim. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando na REP são mais jovens, são mais idealistas, são mais, né, focadas em buscar uma vida que tenha... Enfim, que seja boa, que isso que a Vivian falou, que eu não sei falar com a propriedade da Vivian sobre isso, né? Mas... viver bem e fazer o bem, sabe? É uma vida mais simples e mais
tá me faltando a palavra. Uma vida melhor para todos. Em que a gente sente mais essência, talvez, né? É. E daí, nesse lugar, assim, de propósito, Vivi, até queria te perguntar, pensando muito na tua experiência que tu teve com os jovens do Geração Caldeira, né? Que é um programa que ele vem muito com esse objetivo de trazer alunos da escola pública também para conectar oportunidades de eles verem essas carreiras, né? E daí te perguntar, assim, nesse teu lugar de propósito, até a visão de privilégio, né, que tu traz, que eu também entendo, né, nesse lugar, não é só de privilégio econômico, embora, né, ele abra portas, enfim, mas a criação que a gente tem, enfim. Tu acha que essa tua visão de propósito, essa tua visão de todas as possibilidades do mundo estão ao meu dispor, é algo que não se movimenta por, ou não se afeta por privilégios, ou se afeta? A visão que tu teve desses mais de quantos jovens passaram quando tu estava ali? 3 mil, 5 mil, Mais. 10 mil, 15 mil jovens, né? Que tu interagia de alguma maneira, claro, não individualmente com todos, mas assim, tu sentia neles esse mesmo ímpeto de propósito? Não, acho que não. Não é Depende geral. muito do lugar que a gente vem. Eu acho que eu venho de alguns lugares de privilégio muito diferentes, assim, muito específicos. Por exemplo, a minha família, eu tenho família no Rio Grande do Sul, mas eu tenho família no Brasil inteiro, no Rio Grande do Norte, em Brasília, em Recife, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que eu pude ter mais contato com outras realidades, Sim. sejam elas melhores ou piores. Porque a minha mãe é do Rio Grande do Norte e ela teve essa ascensão social de poder fazer faculdade, por exemplo, ser a primeira a se formar no ensino fundamental, no ensino médio depois, por causa da educação. Então, eu acho que vem desse lugar de, assim, primeiro não foi uma obrigação, eu também senti um pouco da carga de eu precisar estudar, porque eu sei que meus pais foram os que chegaram mais longe, digamos assim, por causa da educação e por esforços bizarros que eles tiveram que fazer, assim, porque os dois não vêm de contextos que seriam para esse tipo de educação. Mas ao mesmo tempo, eu acho que vem muito do lugar. Então, assim, acho que a cultura familiar, ela dita muito. Sim. E a cultura local. Ao mesmo tempo que é um jogo muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente vive, né, fisicamente num local específico que vai dizer muito do que a gente é, do que a gente sabe e pretende, a gente tá no outro mundo lá do TikTok, do Instagram, que nos diz outras coisas. E aí eu acho que o impacto que isso tem em cada um é muito individual. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu passo várias horas nas redes sociais, um pouco por trabalho, um pouco por, né, diversão ou, enfim, vida. Mas, assim, vício. Mas tem uma galera que, assim, passa o dia inteiro. E a gente, às vezes, cria um pouco de crise de identidade, porque vocês comentaram muito sobre a questão de ter muita oportunidade, muita informação. Só que na minha experiência, pelo menos, eu acho que quem consegue colocar isso já vem de um lugar de aprender isso de outro vínculo. Então, acho que isso é muito importante, assim, que a gente tem muita informação. Eu, por exemplo, provavelmente imagino que vocês tiveram a oportunidade de fazer algum curso no ensino médio. A gente tem, não sei, 10 mil cursos, infinitos cursos online, mas eu não acho que isso seja necessariamente positivo. Porque a gente tem, sim, acesso, mas a gente tem pouco vínculo com a ação por oportunidade. Porque é o que a gente fala muitas vezes até, assim, quando a gente vai ofertar um curso, vai ofertar alguma certificação ou coisas que estão em demasia, digamos assim, no mercado, ela perde o valor porque aquilo ali tá ali. Então, Sim, e a como pessoa é que tu pode vai fazer. priorizar? E ela pode fazer a qualquer momento, ou seja, ela não vai fazer. Então, eu acho que o diferencial que eu tô vendo a nível de carreira é que consegue olhar esse horizonte e escolher, até a nível de negócio mesmo, como as empresas criaram seus principais negócios, assim, escolhe um lugar para começar, pega um vínculo, vai estudando, vai fazendo uma arvorezinha aqui, eu vou pra cá, mas escolhe um lugar pra começar, porque eu acho que a gente tem essa mania muito grande de querer abraçar o mundo, e falo isso por experiência própria de novo, mas eu acho que tem que ter esse lugar de, ok, onde é que eu posso começar uma carreira? E você pode ter vários interesses, mas nem todo interesse vai ser uma carreira. Por exemplo, eu adoro pintar, e eu queria até um tempo ser artista. Só que eu vi que talvez aquilo ali seja mais um hobby, até por preservar aquela prática. Porque... Como algo que tu gosta de fazer. Exato, porque, gente, carreira foi muito estressante pra mim, tá? Admiro muitos artistas, mas pra mim foi muito estressante. Não consegui lidar bem. Eu consigo lidar bem mais com a área de negócios, de impacto. Então, eu preservei aquilo como um hobby. Porque isso, a gente tá exposto a muita coisa. A gente, tecnicamente, pode fazer tudo. Eu posso fazer, sei lá, esqui. Esqui é meio difícil aqui, né? Mas eu posso fazer natação. Posso ser qualquer coisa. Mas, assim... eu tenho que achar uma linha para que eu consiga desenvolver, porque infelizmente o tempo não dá para tudo isso. Sim. Então acho que tem esses vínculos assim. E no Geração eu sentia que tinha muita gente que sabia o que era na visão que eu vejo pelo online. Então,
o que é um desenvolvedor? A pessoa que tá lá, Teclando. códigos. Assim, a referência é pouca, porque não é que é pouca referência, é muita referência, mas de pouca profundidade. Sim. Então, Sim, tem muita imagem, tu tem outra É, meme. mas não tem na prática o que aquilo ali é de fato. Então, eu sinto que as pessoas um pouco tinham esse fluxo, assim, de não entender muito bem isso. E também da gente, assim, tem muita carreira que tá nascendo ainda. Então, eu acho que isso é uma coisa que era até difícil da gente explicar. E vocês falaram muito sobre a questão de construir uma carreira. Eu acho que é muito legal ter essa visão, mas ao mesmo tempo, isso tem muito estudo que fala sobre isso. Eu vou ter umas 5, 10 carreiras na minha vida. Total. Porque boa parte das profissões que vão existir no futuro ainda não existem. A gente tem Ninguém noções agora para as que são daqui a, sei lá, daqui a 5 anos. Sim, exatamente. Mas esse universo vai se ampliando conforme vão criando novas tecnologias, inteligência artificial e por aí em diante. Eu, por exemplo, tô uma pessoa que também nesse mundinho de IA aí, tô fazendo bastante coisa nesse mundinho. E eu entendo que, assim, a curva com a inteligência artificial, principalmente, é que tem um tipo de inteligência artificial que ela meio que se cria. E quando a gente vai tendo essa curva, ela vai fazendo assim, ó. Exponencial. Então, é uma curva exatamente exponencial. Então, isso acaba quando a gente tem carreiras que a gente não vai nem imaginar hoje. Então, acho que a gente tem que estar preparado no sentido de entender propósitos pessoais. Por que eu acho que o propósito é importante agora? Porque senão a gente não tem por onde começar. Não. Porque ela trouxe muito da questão da necessidade. A gente também tem necessidades, mas diferentes. Então, a minha necessidade, por exemplo, é que o meu mundo ainda esteja aqui quando eu estou aqui. Então, por exemplo, se a gente seguir, a gente vendo estudos mesmo, assim, estudos de Fórum Econômico Mundial e por aí em diante, até, não sei, acho que é 2050, a gente vai estar com basicamente o planeta implodindo por uma série de fatores. Então, eu acho que eu preciso me preparar para um mundo que nesse contexto, entende? Então, como é que eu consigo preparar o meu mundo para estar nesse contexto, talvez para, né, ter o meu papel ativo? Eu acho que a gente tem, ao mesmo ponto que sim, um papel ativo, as oportunidades que a gente tem não vêm desse mesmo local. Então, vem de outros pensamentos muitas vezes. Então, também tem esse conflito de que eu acho que a gente vai conseguir ver carreiras e empresas que são mais tomadas por isso quando a geração Z tiver mais nesse papel. Porque hoje ela está num papel muito mais de início de carreira, Sim. então, né, início de oportunidades. Ao mesmo tempo, acho que isso vai vincular mais no futuro, sabe? Sim. Eu acho que tem uma coisa que é inerente das idades também, né? Que é isso que a Ana fala, assim, tem uma característica geracional que vai ser carregada, porque são as experiências que vocês tiveram, é a formação, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, mas tem coisas que tu vai conquistando com a idade, né? E eu fico pensando exatamente isso, assim, eu na idade de, se eu tivesse 15 anos e tivesse a todos os acessos que hoje se tem com 15 anos, meu Deus, a minha aquela coisa idealista de eu vou salvar o mundo, cabe a mim, eu posso mudar tudo e tá tudo errado. Imagina isso com uma internet, né? Então, assim, acho que tem um papel também de a gente conseguir, não no lugar de, assim, jogar água na fogueira, né? Mas, assim, dizer, não, esse fogo, ele vai se resolver, senão é um fogo que se queima totalmente, né? De talvez, não sei, às vezes eu sinto uma vontade, sabe? Te ouvindo falar, dá vontade de dar um abraço e dizer assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar. O teu mundo vai ficar, né? Porque a gente também se sente muito sobrecarregado com essas questões, né? Mas acho que, não sei, daí agora tô inferindo aqui também, né? Me colocando na roda como uma geração também, né? Uma millennial, de que não vai ser só nós que vamos cuidar das coisas, né? Todos vão estar cuidando e vai ter mais gente também que é responsável por isso, não apenas nós, né? Acho que eu fiquei bem nessa geração do protagonismo não é uma coisa ruim, autoridade é uma coisa que a gente pode sim questionar, mas a gente não vejo, assim, na minha geração essa coisa de, assim, é necessariamente a gente que tem que estar à frente de tudo e que vai resolver os problemas que os outros não resolveram, né? Eu acho que isso é uma coisa também bem da juventude, né? De, tipo assim, quem veio antes só fez porcaria, agora é eu que vou resolver, né? Não sei se tu sente isso dessa forma. Eu acho que dos dois lados, né? Eu acho que hoje existem muitas críticas, pessoas mais experientes criticando as menos experientes e o contrário também, né? Acho que é aí que entra a fala do Dado Schneider, né? Vocês vão ter que se entender exatamente porque é preciso levar em consideração uma série de fatores antes de fazer uma determinada crítica, né? E até se perguntar o porquê aquilo acontece, né? Eu me lembro que quando criei a Rap, ninguém queria trabalhar lá. Por quê? Porque
chique era trabalhar em agência de propaganda, que fazia comercial que ia para a TV, para o rádio, para o jornal, né? Aqueles anúncios de página inteira, né? Que abria no jornal. Isso que era bom para o publicitário. Ele não queria trabalhar com comunicação interna, era uma coisa menor, né? Depois a gente conseguiu conquistar um espaço e a REP passou a, inclusive, ser vista como formadora de bons profissionais, né? E à medida em que a REP se tornou maior, conhecida, enfim, ganhou imagem, as pessoas começaram a querer ir trabalhar lá. E quando elas conseguiam trabalhar lá, elas entravam assim de cabeça, eu quero isso, me ensina, eu quero aprender, eu quero... E hoje eu não vejo mais isso nos novos, né? Eu vejo eles bem mais questionadores. Eu vejo eles... isso que chamam de baixa resiliência, eu já vejo como uma capacidade maior de questionar e de avaliar se aquilo serve para a vida dele. Né? Antes, eles chegavam assim, ó, com a cabeça reta, sabe? E era mais fácil para nós, porque a gente ensinava, a pessoa se apaixonava, gostava, ficava ali por muito tempo, por muitos anos. Hoje não. Hoje eu já olho para a nova geração e entendo que ela está de passagem. Porque quando a gente falou na palavra carreira, aqui, assim que chegamos, eu me pergunto, existe ainda carreira? Pode-se ainda falar de carreira, né? Eu posso contar sobre a minha carreira, mas eu tenho 62 anos. Como eu vou falar de carreira com a Vivian, que tem 22, né? Quantas carreiras a Vivian vai ter ainda? E até que ponto ela quer ter uma carreira, né? Eu tenho essa impressão também. Essa palavra, de certa forma, serve para a gente contar o passado. Né? Que é aquilo, a gente conecta os pontos olhando para trás, dizer, olha, o que eu fiz até agora, a minha carreira, o que me trouxe até aqui foi isso, é basicamente a minha história, né? Mas eu me lembro, eu tive muito essa visão ainda na faculdade, a gente ainda fazia, quando fazia os planos de comunicação, ainda fazia, panorama de 5 e 10 anos para a empresa, gente, tipo, nossa, é absurdo falar um negócio desses hoje, sabe? 5 anos já é muito longe, e que dirá, assim... E daí, sinceramente, né, isso tu vai juntar um time pra falar o que nós queremos estar fazendo daqui 5 anos. O time todo pensando, mas eu não vou estar aqui em 5 anos. Eu não vou estar aqui, sabe? E assim, a coisa de tu se planejar, eu me lembro que eu tinha uma coisa de assim, eu não tenho um plano pra minha vida. Nossa, eu sei o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer ano que vem, talvez. Eu tenho uma ideia, um sonho. Mas daqui 5 anos, meu Deus, eu tô perdendo tempo, imagina. E isso é absurdo hoje, assim, eu não consigo imaginar. Claro, tu tem algumas coisas que eu sei, olha, eu quero, ao fim da vida, ter paz em ter realizado algumas coisas. Mas quando elas vão acontecer, e se vai ser nessa ordem, e se vai ser nessa carreira, eu não tô mais nem interessada em saber isso, sinceramente falando, assim. E daí eu acho engraçado o que tu me falou, o que tu falou antes, e daí até queria te perguntar de que a geração está se tornando, quer ser mais especialista. Porque, ao meu ver, isso é o contrário de muitas carreiras. Não? Acho que não, na minha opinião. Eu acho que, assim, isso aqui, esse painel aqui, eu acho que ele pode ser bem o que a gente visualiza de carreira. Pelo menos eu visualizo de carreira hoje. Eu entendo que a carreira, na visão de vocês, é aquela coisa um pouco mais linear, que tem uma série de passos e talvez escadinhas para você chegar até algum lugar, né? Eu acho que talvez a carreira tenha se modificado um pouco hoje, por a gente saber a ilinearidade que ela tem. Ela não vai ser linear. Ilinearidade é muito bom. Então... Ilinearidade é muito bom. Gente, isso aí. Vamos criar uma carreira, né? Com novas palavras. Novas palavras. Mas eu acho que tem um pouco disso. Tem pessoas que eu ainda enxergo que têm, sim, o objetivo de trilhar carreiras em mercados específicos corporativos. Ou, enfim, no ramo, sei lá, bancário, ou consultoria, ou algo do tipo. Mas eu vejo muitas pessoas querendo encontrar a sua bolinha, sabe? Então, eu vou fazer isso aqui, depois eu pulo pra lá. E eu vejo carreira, assim, por exemplo, eu imagino que eu tenho uma carreira. Eu já passei por vários lugares, aprendi várias coisas. Eu só não vejo isso como linear. Então, mas eu acho que, assim, as necessidades do futuro... Figura não é uma escada. Não é de uma escada. E o futuro, ele precisa ser linear? Ele é linear. Não. Eu vou precisar de uma série de que a gente não... Não é simplesmente, por exemplo, ser desenvolvido A, B, C, vou dominar, por exemplo, porque a gente tem uma série de coisas que só sabe a língua fazer chegar lá. Antes, a gente tem muita, mas a competitividade também é muito. Ou seja, a gente tem que ser um em cada coisa pra gente se estruturar. Porque nós, como pessoas, somos parte de um negócio e precisamos
e digamos que agora estão são, e eu sinto que talvez não seja um interesse fazer carreira, é porque a gente também não entende que não é tanto uma realidade fazer Sim. carreira. Hoje, por exemplo, empresas não é tão estável, exatamente. Exato. Empresas que antigamente carreira, hoje não existem mais. Sim. Tem muitos processos. Hoje, no final do ano por exemplo, fiscal, você conseguiu entregar, não tem. Então, é diferente. Tem tu saber que as coisas mudam tanto que até, né, pra mim uma coisa que é todo mundo acreditar é que um dia eu vou ter aposentadoria. Eu não acredito em aposentadoria. Eu Né? não Então, vou ter. tu entra, daí a gente vê essa, né, tipo assim, muita gente, esses dias eu falei, cara, como é legal você como é Não, legal. eu acho que você aposentadoria diferente, né? Com outro formato, né? Mas as instituições, elas já têm segurança. Instituições, assim, eu não acho que o governo vai me garantir a segurança. Mas agora, ouvindo a vida, eu me dei de que eu comecei a me com algumas coisas nos últimos tempos, assim, de perceber pessoas que trabalham na rap, pessoas jovens, outras coisas além da rap. Isso não era assim, né? E nem eu achava que deveria ser. Se trabalha aqui, tem que trabalhar aqui. Claro. Né? Eu quero dedicação ao negócio, eu dando um salário, né? E agora eu me indo assim, descobrindo o canal criativo da rap que eu quero, que tem um canal onde ele fala de filmes de terror, aí ele é convidado para ser um lado da Flip, e ele faz um podcast num evento, numa premiação, e eu percebo que ele tem uma nesse outro local, ao mesmo tempo em que ele é um dos melhores da rap. Cada vez mais, sabe? A pessoa tá ali trabalhando no branding e numa conversa com ela me conta que o sonho é cinema e que ela tá fazendo algumas coisas já nessa direção. Tenho que aceitar. Tenho que sorrir e pensar que bom. Mas eu não achava legal. E enquanto empregador me dá uma coisa. E eu não tenho como não horas ele dedica a isso e quantas horas do meu negócio. Não, total. Mas a realidade, ninguém é uma coisa, né? Exato. Ninguém é uma coisa é ampla que a gente tem a ter e se permitir a ter. E para minha geração isso é muito difícil, né? Porque a minha geração é baseada no controle, especialmente no controle. E hoje já não se controla. Eu acho que isso é legal porque muito disso, assim. E uma necessidade de mercado, porque procura grandes personalidades. É muito simples, assim. A gente acompanha mais ou menos o processo. O mercado procura personalidades. Sim, porque eu falando, né? A pessoa ela é referência para algo dela. Eu sinto isso hoje uma certa necessidade para posições que são dadas. É muito importante. Tá? Como é que a gente pode se diferenciar? É isso que a gente não tem muita amostra de mercado. A Lê sabe, eu onde represento o Brasil em conferência. Só um pouquinho que vive palestra. Eu juro, sério? Ela é bizarra. Então, essas são coisas que são sobre mim, esses que eu quero vincular a minha carreira. Não para além da minha carreira, para minha marca pessoal. Eu tô aqui porque por causa da minha marca pessoal, não. Sim, então, exatamente. Eu acho que assim, tanto nos processos de pessoas, até porque, por exemplo, eu não sei se eu quero corporativa e fazer, sei lá, empresa, ou se eu quero empreender de fato. Eu não, e o que vai depender quando eu chegar naquele ponto. Que são coisas relevantes, assim, porque eu sinto que pra chegar em bons lugares, a gente, por exemplo, eu vou dar uma contratação, como é que ela era feita? Como é que era feita a contratação há 20 anos atrás? O currículo entrava no eu como diretora da empresa, entrava no e-mail, eu ia separando num cantinho, quando precisava eu ia lá, né? Aí eu
e decidir se estava ou não. Mas também acho que até das vagas, assim, de, tipo, uma pessoa que tem formação em publicidade. Tinha os requisitos. Tipo, tem Sim. Eu vejo que hoje até isso, assim, ver uma vaga, tipo, não, essa pessoa vai atender porque ela tem formação em marketing e cinema. Mas essa outra aqui, ela tem um comercial há muitos anos, empresa que vendia, sei lá o quê, verdade. Tu já questiona algumas coisas, tipo assim, olha, pode ser, são visões que podem compor um profissional. Formação, experiência e para o que a vaga para essas outras coisas. Hoje, tá no LinkedIn. Ela vai ter 20 pessoas aplicando, ela vai ter. E, óbvio, tem que não são muito confiáveis, inclusive. Acho que a gente precisa de qualidades de coisas específicas que nos. Porque a minha experiência vai me diferenciar de outras 5 que vão ter uma experiência em uma empresa parecida. Os empresas no final são da empresa, não são minhas. Então, como é que são por essas outras características? É muito mais competitivo nesse. Não tanto do processo de chegar lá. Então, acho que são algumas coisas. Eu acho que tem uma coisa também. Por exemplo, pra mim, é importante que a pessoa me conheça, me escute. Né? Então, claro, né? Agora a gente tá falando no cenário de currículo. É difícil porque eu tô no meu trabalho aqui. Mas pensando, por exemplo, eu forço, às vezes, a situação pra poder ligar, pra eu poder, porque o cliente ligue, né? Ou mandar um áudio. Tem oportunidade de dizer, desculpa, mas eu vou te mandar um áudio. Porque daí eu consigo que a pessoa entenda que eu tô falando isso, que eu conheço aquilo, que eu tô escrevendo que eu não sou uma máquina. É importante isso, assim, porque é a minha habilidade que eu sei diferenciação em qualquer coisa que eu faço. E por isso, daí até tu falou sobre isso, assim, ele tem uma coisa muito de quando tu posta lá, tu quer falar do trabalho, mas tu tá sempre investindo muito a empresa, né? Então, assim, é sempre a empresa e tal. E eu não muito que a nossa geração navega no LinkedIn, enquanto eu vejo, por exemplo, né, o Peixoto, eu não sei se tu usa bastante o LinkedIn. Pouco. Mas assim, tem o pessoal, né, hoje os profissionais mais... o meu LinkedIn, basicamente, são pessoas velhas que eu, assim, eu vejo poucas pessoas interagindo tanto naquela rede. Eu gosto muito de falar se eu for falar de carreira, eu quero... Sim. Porque a minha rede, eu gosto que as pessoas vejam lá cachorro e que eu um projeto irado que eu tenho muito orgulho. Isso sou eu, né? Mas enfim, agora também, né? Eu não sei se fechou. Eu gosto de gato. Mas também tem um compromisso aqui que eu fiz com vocês, que eu tô muito triste de não ter dito que esse é daqueles podcasts que levam 3 horas, eu devia ter feito essa conversa. Mas, guria, pra te encerrar, queria passar pra você também 2 coisas, assim. Alguma coisa que ficou no coração, que às vezes provoca uma coisa que, não posso falar, mas também dando uma tranquilidade ao nosso ouvinte de que a gente traz vista, mas não para alimento, mas sim a gente vê a possibilidade que isso nos traz e como a gente pode fazer isso conviver, como a gente pode tornar o mundo melhor a partir de coisas aí. Alguém gostaria de começar? Eu gostaria de colocar algo que eu penso ser importante e falamos aqui. Eu, na geração Z, de orientação, de ser escutada e de que pessoas tenham tempo para se dar, para conversar, e para conduzir, para servir de coaching. Essa ânsia de olhos de pessoas que, enfim, com as quais eu... E eu queria que a Vivian me dissesse, porque eu não quero sair daqui com essa dúvida. Como você se sente? Você ouve essas verdades que foram construídas em relação à geração Z? Como que você se sente quando a Isa fala que agora a geração Z ter microaposentadorias? Uma coisa totalmente sem noção, assim, né? E o que são microaposentadorias? É um período que a geração Z vai parar e não
7% das pessoas dizem que isso é colocado como... Ou até essa questão de agora local para fazer sexo no trabalho. Por que você, tanto da geração Z, diante disso? Porque eu dias um vídeo no Instagram dizendo que eu questionava essas pesquisas, eram manchetes que ruins, né? Disso. E eu cheguei na Rap no outro dia, as pessoas vieram me agradecer por ter dito. Elas se sentiram defendidas. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para que a gente ir para isso, né? Eu acho legal. Eu acho que uma primeira coisa que é muito importante de deixar claro, assim, a Z não é a geração alfa. Diferentes. A alfa é a que tá vindo desde 2008, se eu não me engano, que eu com o celular na mão. Eu com o celular na mão. Eu recebi 13, 15 anos. É uma época muito Não, mas tu tinha nova. o celular de alguém pra futricar. Quando tu nasceu, já existia. Não. Tinha seu telefone, não tá assim, no mas mercado de trabalho ainda, mas não smartphone. Então, tá, mas tinha internet, não era internet de escada quando tu foi mexer no computador. não era internet de escada, era internet. Mas eu fazia os joguinhos do Linux. Então, era tipo joguinho de matemática, né? E depois foi um Frive. Então, assim, querendo ou não, eu sei que parece ser a mesma coisa, mas não é. Não, claro que não. Não é a mesma experiência. Então, era muito mais simples e a gente tinha menos exposição. Pode não parecer, mas era de fato. Não, claro. Então, acho que tem algumas coisas que são um pouco misturadas nesse sentido, porque de fato a gente tem muito tempo de tela, a gente tá muito vinculado a coisas que nascem, até criam crise de identidade nesse sentido, porque coisas que eu aprendo... Como é que eu aprendo, né? Como é que eu crio uma identidade? Com os outros, né? Com grupos. Claro. Nossos grupos muitas vezes são online agora, e essas coisas vão mudando. Então, tendências duram 3, 5, uma semana. Uma tendência muito grande dura um mês. Sim. Então, são coisas que eu acho que tem ditado um pouco das carreiras por causa dessa questão. Mas acho que não tem muito nem campo amostral para se falar tanto de carreira dessa geração ainda, porque a gente tá recém começando no mercado. E acho que se confunde um pouco, às vezes, as coisas de eu sou simplesmente uma pessoa iniciante no mercado que precisa aprender, exato. Ou é uma característica dessa geração. Eu acho que tem um pouco de diferenciação que se precisa fazer, assim, e até olhar para as experiências individuais, assim, quem que era você com as suas ferramentas nessa época? Será que era tão distante disso? Pode ser que sim. Aí, beleza, acho que é uma conversa importante. Mas, às vezes, não é. Então, acho que isso é uma questão relevante, assim. Eu acho que a gente tem necessidades diferentes, como a gente falou. Eu acho que a gente tem que se adaptar a muitas coisas. Acho que algumas coisas que a gente tem recados para pessoas que não são Z e pessoas Z. Acho que de recados para as pessoas Z é se der tempo, assim, de aprender. Acho que uma escolha muito boa na minha vida foi eu não ter entrado direto na faculdade. Porque eu acho que isso me deu mais tempo para eu descobrir quem eu sou e que eu posso ser potência em tais lugares. Mas eu me entendo num processo de ser potência, não de estar no meu maior lugar e coisas do tipo. E entender esse vínculo com outras pessoas, que acho que foi muito legal a tua fala, porque foi realmente o que eu ia trazer. Uma coisa que eu acho que, assim, a gente tem que ter essa visão mais positiva, sabe? Claro. Eu sinto muitas vezes que a gente chega num lugar e muitas vezes eu vou para eventos ou algo do tipo, vou fazer uma palestra, a galera que é um pouco mais velha que eu, sei lá, de... não sei, 30 pra cima, assim, faz uma cara meio assim. O que essa pessoa mais nova que eu tá falando? Eu acho que a gente tem que, talvez, se colocar nesse lugar de ter a possibilidade de escutar, que a gente falou. Do mesmo jeito que a gente tem que se colocar mais também. Eu não acho que a minha geração seja uma geração que tem essa característica de escutar tanto. Mas o meu processo, acho que é uma das coisas que acho que mais me fez chegar longe, foi ter muita mentoria. Então, acho que eu, desde que antes de eu sair do ensino médio, eu já tinha esse processo de saber o valor de uma mentoria, que eu aprendi por causa de diversas instituições que me ensinaram isso de certa maneira, do valor que é eu conhecer as coisas por meio de outra pessoa, as vivências dela e tudo mais. Eu já tive, sei lá, uns 10 mentores, e considero todos ainda meus mentores. E esse papel de aprender, assim, por exemplo, há pouco tempo atrás eu tava chegando em São Paulo, eu tinha contatos aqui em Porto Alegre, mas em São Paulo eu tava num vazio, assim, e eu falei, ok, vou simplesmente chegar numa pessoa que é muito referência pra mim, que é o Maurício Schorsch. Obrigada, Maurício. Ele falou assim, não, vou topar ser teu mentor. Vamos ajudar a desenhar a tua carreira, ver as conexões aqui em São Paulo, porque é uma pessoa que dominava isso. Sim. Então, assim, às vezes é muito mais simples ter esse diálogo, estar aberto pra tanto escutar quanto falar com a geração Z. Mas acho que é um processo que, assim, acho que ela falou, a gente quer
ter essa voz, ser ouvido e fazer essa troca. Eu acho que é muito mais simples e muito mais positivo. E eu acho que tudo que a gente colocar como verdade sobre a geração Z, elas podem talvez ser ditas da mesma maneira, só que com uma visão positiva, se colocando nesse outro lugar. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. Um lado positivo, né? Tem das vários. características. E às vezes eu acho que é Cada muito mais simples as nossas É. necessidades ou características. Será que não é simplesmente a maneira da gente querer se sentir valorizado num lugar? Isso é ruim? É. Assim, em que mundo que isso é ruim, sabe? É. Então, Eu tive algumas situações, assim, que eu fiquei... Que no fundo é isso. Eu acho que é aquela coisa de... Como assim eles estão reivindicando isso? Daí tu para pra pensar... Nossa, mas eles estão certos. O errado fui eu que não fiz. Por que eu não fiz? E tu Por que eu não colaborou pra questionei? isso acontecer. Por que eu alimentei, né? Então, eu acho que é sempre isso. E o contraste das diferenças, né? Sejam geracionais, sejam étnicas, sejam de gênero ou de qualquer outra natureza, ela sempre faz a gente questionar sobre a gente. Por isso cria o desconforto, né? Exato. Porque se o outro tá errado... Pra eu tá certo, eu preciso que o outro esteja errado se a gente é diferente. E não é sobre isso, Não né? é sobre. E daí eu acho que eu vou nos direcionando pro final aqui com muita dor no coração, mas eu tô muito feliz que esse episódio tá todo gravado. E agradecer mais uma vez, assim, a disposição e a entrega pra essa troca, assim. Acho que eu também comentei com vocês, né, que o próprio modelo do episódio era experimental e eu fiquei muito feliz que acho que foi a primeira vez que eu sentia a mesa realmente se olhando e se questionando e se ouvindo. Acho que esse é um presente que vocês duas trouxeram e também na troca entre vocês e sei lá, mais uma vez agradecer de coraçãozão mesmo. Ai, E eu parabéns amei. pelo trabalho de vocês. Obrigada. Acho que a gente aprende muito aqui também É. com essa troca. É oportunidade pra todo mundo, assim, né? De estar nesse verdade. lugar. Eu vim sem saber que ia eu te conversar sacaneei, com na a verdade. geração Z. Amei. Fiquei com amei. medo de Eu não acho vir, que- daí eu não falei. que foi um presente para mim, né? Um presente porque caiu exatamente numa semana em que eu postei sobre isso, que eu escrevi sobre isso, né? Acho que foi... As coisas... Eu tenho muita sorte na vida. As coisas caem, assim, na minha frente quando eu preciso delas. Que bom, e que bom que elas caíram, porque acabou caindo pra gente, tudo ficou lindo aí. Gurias, então, muito obrigada mais uma vez. E você que nos acompanha de casa já sabe, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, um novo episódio do Pode Conectar. Até mais. Que legal.